Associação de Capoeira Benguela, completando 41 anos na cidade de Santo André. Hoje entrevistando o professor Vlamir, professor alemão da Senzala Brasil. Inclusive ele já está pedindo a solicitação aqui para entrar na nossa live. Vamos fazer isso aí já. Boa tarde, Vlamir. Já estamos no ar, Vlamir. Só aguardar você aí. Ajusta mais um pouquinho. Isso, ajusta aí. Beleza? Beleza, tá né? vendo aí o de ouro? Repete. Cortou o Você áudio. tá vendo o de ouro aí, não? Repete que cortou o áudio. Você consegue ver o berimbau de ouro? Ganho pela Associação de Capoeira Benguela em 1983? Consigo ver sim, está à esquerda. Parabéns mais uma vez. Esse cachixi foi um presente do mestre Joãozinho. Opa! Muito bom. Ele me deu cinco desse aqui. A hora que você tiver um tempo, passa lá para pegar um, que eu vou te dar o meu. Vou repassar o presente. Pra você guardar de lembrança. Será sempre nosso. Muito obrigado. Então, tá bom. Deixar aqui, ó. Aqui do lado. Meia boca. Então, vamos começar já, que aí o pessoal já vai estar entrando, ó. Entrou o Jorginho. Obrigado, Jorginho. Abraço. Vamos dar início, então, à nossa live de aniversário de 41 anos da Associação de Capoeira Benguela. Como convidado especial, o professor Alemão da Senzala Brasil. Alemão, eu queria que você se apresentasse. Okay. Você me chama de eu te chamo de Alemão. Legal. Então, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a Deus primeiro, a você, a professora Edna, e a todo o pessoal aí que vai estar nos acompanhando, né? Porque, de certa forma, acabam ilustrando e nos motivando também a continuarmos aí. A gente agradece muito nesse sentido, e muita gente tem essa curiosidade. Hoje em dia a gente está conversando com o mundo todo, então essa oportunidade ela é ímpar. Eu me sinto muito privilegiado, porque, imagina só, Capoeira Benguela, né, o mestre Badanai aí, 41 anos de academia e de Capoeira Benguela, e nos dar esse privilégio, então é muito importante para a gente, é muito gratificante, muito obrigado. O professor Alemão, diga. Eu agradeço a você, viu, pela participação, por ter aceitado. O Alemão, depois você fica de passar lá, para a gente bater um papo no pessoal também. Com certeza. E a gente vai falar um pouquinho de capoeira, fundamento, ritual, tradição. Vamos falar um pouquinho de competição, desporto, tá bom? Depois nós vamos chegar à sua academia lá, o seu espaço. Vamos falar dos seus livros, dos seus projetos. Vamos falar do seu futuro. Legal. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez. Pensando assim, antes da capoeira, como é que era o Alemão? Antes da capoeira, antes que você conheceu o seu primeiro professor, que você vai falar já em seguida. Ok. Começo lá de trás, da própria família, né? Hereditariedade da família, depois eu falo da capoeira. Da família eu tenho uma família muito humilde, né? Então, avô paterno era lenhador aqui na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. O avô materno era caixeiro viajante, né? Ele produzia lá os seus produtos na fazenda, normalmente salsicha, linguiça, e acabava saindo do mundo aí vendendo, sempre com muita dificuldade, sendo sempre pessoas que moravam em colônias, né, colônias de cana-de-açúcar, então sempre muita dificuldade, assim, para se colocar no mundo, né? Então isso é o início aí, uma parte. Depois os meus pais também, tanto pai como mãe, foram cortadores de cana-de-açúcar, lá em Piracicaba também, então muito humildes. Aos 18 anos de idade, o pai vem para cá, né? Eu nasço em São Caetano e fico até os 4 anos de idade, 4 anos de idade aqui em São Caetano.
Aí viemos para Santo André com muita dificuldade. Cheguei a morar em barraco de madeira, né? Barracão de madeira, embaixo de lona de circo, muita dificuldade. E graças a Deus, sempre pela orientação dos pais, da família, né? A gente foi procurando os melhores caminhos. Com 12 anos de idade, eu já estava trabalhando na Feira Livre, fazendo carreto, vendendo pipas, e também, logo em seguida, me surgiu a oportunidade, fui trabalhar em oficina de funilaria, lixei muita massa de carro para funilaria, e também trabalhei em autoelétrico. Nesse período, eu entro então para a capoeira aí, com uns 12 anos de idade. Mas antes já me simpatizava. Por quê? Era a época ali das artes marciais, do Bruce Lee tá em alta, seus filmes, né? E também as pessoas à nossa volta. Eu morava lá na Avenida Dom Bosco, onde você trabalhou, na Serrano Valles, e na Travessa Noemi Arretes. Lá existia uma pessoa chamada Pia, que eu já comentei com o mestre Valdenor, ele confirmou que fez capoeira com ele, então falava muito da capoeira da Nova Luanda, do mestre Valdenor, né, com carinho, motivava a gente também. A gente fugia ali de casa, então cheguei lá em cima na Sedinha, no Clube Ralph, lá na oratória, onde o mestre Valdenor ensinava com tapume, na frente da academia. Então, a gente tinha essa motivação. E desde criança, né, estudando nas escolas públicas, tanto no ensino hoje chamado fundamental, da primeira à oitava, e depois no médio também, eu comecei no médio e depois fui para o técnico particular. Mas sempre muita dificuldade, e a molecada, como a gente tinha uma desvantagem na estatura, né, na formação do próprio corpo aí, então havia muita possibilidade ali de bullying, queriam se aproveitar. Em um determinado momento eu me invoquei ali com um ou outro, e a gente ia para cima. Então tinha um tal de Fernando, que era o maior de uma das minhas turmas, da minha sala, e eu era o menor, isso a gente tem nas fotos hoje em dia. E o Fernando sempre enchendo o saco. Aí um dia fui para cima e nos tornamos aí muito amigos. Comecei a frequentar a casa dele, ele me presenteou com um kimono. Então, além da capoeira, eu ia para o SESI Prefeito Saladino, eu fiz 3 anos e pouco de judô, lá com o professor Edson, no Prefeito Saladino, paralelo aí à capoeira. A capoeira, com os 12 anos, eu encontrei com o mestre Joãozinho, na Camilópolis, do lado da caixa d'água, atrás do cemitério, ali era o Jeju. Ele ia começar, ele estava vendo a possibilidade de se trabalhar lá, mas ele falou para mim, não vai dar certo, você vai na academia, vai na Sociedade de Amigos de Bairro, aqui da Rua Alexandre, acho que era 180 o número lá. E aí o que aconteceu? Eu fui pela minha mãe, né? Falei, tinha que ter autorização, e a mãe me levou pela mão, me entregou para o mestre Joãozinho, pela mão nesse período aí. Fui muito bem recebido, ele já perguntou a respeito de se tinha apelido, como é que era o tratamento. As pessoas que estavam em volta ali, normalmente a grande maioria adultos, falou, quer dizer, já sabe, né? Respeito, bom tratamento. E eu fiquei lá até os 18 anos direto, depois namorando, distanciei um pouquinho mais, mas ao todo deu até os 21 anos quando eu casei, estava sempre por lá. Sempre paralelo estudando. Quer falar? Ô, Alemão, deixa eu fazer uma interrupção. Vontade. Quando você começa com o Joãozinho lá no Arraial Santo Antônio, você conheceu o Daniel? Sim. Todo o período... Cascão. Todo o período lá que estivemos lá, com o Cascão e o Daniel, até mais para o finalzinho, antes do mestre Joãozinho. Foi não? O Cabeça, o Rogério. Sim, todo o pessoal lá era muito próximo. Todo o período lá estivemos juntos, né? Inclusive Você se lembra de mim, nas minhas visitas lá, corriqueiras? Olha, mestre, provavelmente você ia à noite. À noite, eu ficava todas as férias e uma vez ou outra na época das provas. Eu ia treinar no sábado e no domingo constantemente, eu nunca faltei. Mas à noite, como eu estudava à noite, não era constante.
Então, nas férias, eu ficava todo o período lá. E quando, nos períodos de prova, que era de 1 a 2 semanas, eu fazia minhas provas na escola correndo, ia bem, e depois já ia lá para a academia para estar treinando. Então, eu sabia das visitas, mas eu não via muito movimentação da noite. Agora, quem sempre esteve comigo lá todo o período, eu tenho até hoje, aí tem o mestre Beto, que circula nas rodas por aí, é formado, depois, no finalzinho, ele foi para o Besouro, né? Se formou lá no Besouro, mas acompanhou... Formou a mestre com o Gigante. Ah, com o Gigante, perfeito. Inclusive no Gigante também da época do Joãozinho, tem o mestre Careca também que está lá. Então esses dois ainda são daquela época que a gente treinava lá. Agora a maioria dispersou, a gente não tem mais contato, muitos faleceram, né? Então a gente não tem mais esse contato. Eu vou te contar uma coisa para você que ninguém sabe. Diga. Pouca gente sabe a história, hein? Sim. Às vezes acabava o treino lá no Joãozinho à noite, eu e o Besouro, às vezes o Besouro também ia visitar, que às vezes a gente se comunicava e nós íamos junto. E nesse momento o Besouro, ele era muito amigo do Joãozinho. Ele visitava lá, a gente era muito amigo. Bom, se formamos junto, eu e o Besouro, praticamente, né? E nessa época aí, o Besouro não tinha academia. Quando o Besouro abre a academia, um tempo depois, o mestre Joãozinho fecha. Aí ele ganhou um presente, o maior presente que alguém poderia ganhar. Ele ganhou 5 ou 6 atletas do mestre Joãozinho, que é o Daniel, o Careca, o Rogério, o Cabeça, e mais alguns que eu não me falha a memória agora. Ele pegou uma média de 6 alunos do Joãozinho, formados do Joãozinho, que eram top. Sim. Feito na mão do Joãozinho, com a minha ajuda, inclusive. É só perguntar para eles, eu vivia lá à noite, né? Terça e quinta. O dia que o Joãozinho marcava, eu estava lá. Pouca gente sabe disso, que o mestre Besouro frequentava ali muito o Arraial Santo Antônio, com a presença do mestre Joãozinho e do Marinho, né? Também em memória. Você pegou o primeiro cordão com o mestre Joãozinho, cordão verde? Quando foi, como foi, quem estava? Você se lembra de mim também, não? O Vlamir, está travado. Se você tiver me ouvido, está travado. Dá uma movimentada no celular. Caiu. Em instantes estaremos com a presença do Vlamir novamente. Aguardar a presença do professor Vlamir, que deve estar entrando. Pessoal, está travado? Se estiver travado, fala para mim se está travado. Giló, boa tarde, Giló. Está travado aí? Vamos encerrar essa live e vamos reiniciar. Live de 41 anos da Associação de Capoeira Benguela, hoje com o professor Alemão. O Alemão, se você estiver me ouvindo, a Edna está dizendo que eu não estou travado para ela. Eu estou aguardando só o Giló dizer se também está ou não. Eu consegui fazer contato com o professor Alemão e ele já está entrando de novo. Às vezes dá essa travada. Deu uma cortada. Entrei novamente. Eu estava te falando o seguinte, se você se lembra do primeiro cordão verde lá, a primeira graduação sua, quem estava, quem foi que te batizou, as pessoas que estavam lá. Eu tenho uma fotografia que eu acho que eu estava nesse batizado aí. Eu tenho essa foto do seu batizado do cordão verde. Eu acho que eu tenho. Você se lembra? O mestre Saturnino fez parte da festa, né? Veio ele, e se eu não me engano, o irmão dele também, o Joãozinho tinha esperado, os cordões estavam trançados na... Saturnino e Eloy.
Não recordo do nome do irmão, mas o Saturnino eu lembro que veio com cabelo black. Isso. Sim, e jogou com muito cuidado ali, tranquilo, mas tudo muito bonito. Eu não lembro se o Besouro foi no primeiro ou no segundo batizado, que fez muito bonito quando chegou, porque ele chegou correndo na entrada da academia, os padrinhos, madrinhas estavam sentados já ali, e ele deu um mortal duplo, muito bonito, assim, por cima, chegou lá. Então, eu não lembro se foi no primeiro, no segundo, mas o Saturnino foi o primeiro. O irmão do Saturnino chamava Eloy, e o Besouro foi no primeiro batizado, provavelmente no segundo também. Sim, sim. Você se lembra que foi o Saturnino que te batizou? Sim. Legal. Esses dias eu entrei em contato com o que disse que o Saturnino tinha treinado com ele também, para ver se conseguia o contato, para ver se tem alguma foto, porque o mestre Joãozinho, ele fazia uma exposição das fotos num quadro que tinha logo na entrada da academia, mas naquela época a gente não tinha celular, não ligava para foto, e aí acabava não tendo acesso, né? Então, a gente tem procurado, né? Você vê aí contigo mesmo, eu sempre tenho procurado esses indícios de possibilidade de conseguir fotos daquela época. É muito bom, né, essa recordação, e muita coisa se perdeu. O Alemão, é o seguinte, e como foi a formatura? Conta a sua formatura para nós. Antes de eu falar da formatura, para sair do mestre Joãozinho aqui, deixa eu só falar o nome de alguns daquela época que treinavam conosco, né? Então, nós tínhamos ali, além do mestre Joãozinho, o querido o mestre Marinho também, que faleceu o ano passado, então não estava lá constantemente, devido também ao trabalho dele, mas sempre que possível estava junto. O Cascão, conforme você já disse, o Ezequias, né? Também, o Ezequiel, o Daniel, o hoje mestre Careca, o Divisa, que o pessoal também falava Ceará, o mestre Beto, o Adilson, que era o parceiro do Daniel, o Formiguinha, o Formigão e o Zé Baiano. Esses daí estavam sempre juntos. O Zé Baiano me parece que era um contramestre já da Bahia ou de Salvador, e os primeiros passos o Joãozinho me entregou junto do Zé Baiano para poder treinar, alguma coisinha ali no início. Nós tínhamos dois Marcelos, o Marcelo japonês e o Marcelo Lourinho. O Marcelo Lourinho era mais adiantado, então quando chegava alguém na academia para poder pedir alguma informação, o mestre Joãozinho já pedia para ele poder dar um mortal, para poder fazer alguma movimentação, e isso chamava muito a atenção das pessoas. Então é como se fosse um cartão de visita, e depois o Marcelo também acabou deixando lá. Nós tínhamos o Marcos também, que ia junto do mestre Beto, era um pessoal que vinha lá da Vila Sá, né? Tínhamos o Baiano também, que esse estava sempre dando risada, brincando lá. Então esse pessoal aí fica bem claro para a gente, dentre muitos outros, que às vezes a gente nem lembra da silhueta, mas não lembra do nome, né? Devido a período também. Deixa eu pegar um gancho aí que você falou do Divisa. O Divisa foi eu que levei ele para o Joãozinho, se não me engano. A gente trabalhou junto. Sim. Aqui na Avenida Industrial, numa empresa de estrutura metálica, que tinha lá, Coferraz. Sim. Trabalhamos, na verdade, a gente fez Senai lá dentro e trabalhamos um ano e pouco lá. Eu lembro que a gente é muito amigo, e a foto que eu tenho, após ter jogado com ele no batizado dele, não sei se o batizado dele foi o mesmo junto com você, essa foto eu tenho comigo aqui, de vez em quando, às vezes ela aparece. Assim que eu achar ela de novo, eu vou mandar para você. Ótimo. Teve um período que ele manteve o cabelo mais comprido e também ele jogava com uma calça listrada, toda colorida, era um diferencial quando ele chegava com essa calça, porque só ele quem tinha, né? Mas sempre muito sorridente, muito cativante ali nas conversas, e acho que devido ao trabalho também não tinha uma frequência tão constante. Esses tempos atrás eu fui até a Sociedade de Bairro para poder ver se eu localizava alguém por lá. Então estava tudo mudado, agora é um posto de saúde lá, mas aí eu peguei como uma pista o dono do bar que tinha na Sociedade de Amigos de Bairro. Então ele é falecido, mas eu consegui chegar até a casa do filho dele, por indicações de terceiros.
E o filho dele me disse que daquela época, o único que ele sabia que ele tinha contato era o Divisa, que está trabalhando como segurança ainda hoje, né? Então, ficou nisso. Mas aí eu não tive mais contato ou mais informações, por coincidência, né? O Divisa, eu não sei não, mas eu acho que eu devo ter o telefone dele. Se tiver, eu te passo também. Ele está morando no clube de campo, lá na represa. Lá no Sim. clube de campo, ali onde mora o Bahia, o Mestre Bahia. Legal. Aproveitando só para agradecer a presença de todos aí e dizer que às 16h30, o Mestre Zé Lima também vai estar aqui comigo. Se você puder, acompanhar nós lá também. Me fala da sua formatura, aonde foi, com quem foi, quais são as lembranças que você tem da sua formatura? Vou dizer já, grande Mestre Zé Lima, daqui a pouco acompanhe, Mestre Zé Lima aí, ele é um articulador, artista também, né? E tinha nos convidado, inclusive, para o lançamento do livro, acabou não dando certo, mas ele tinha se proposto a isso também. Então, abraço lá para o Zé Lima e até daqui a pouco. Então, a minha formatura como professor, eu tive o privilégio de ter alguém aí da Benguela junto da gente. A mestra Meire estava junto conosco. Então, nós tivemos lá o mestre Cavuco do Zimbábue, a mestra Meire e o... Deu uma travada. Dá uma mexida aí. Em instantes estaremos de volta com o mestre alemão, o professor alemão, Senzala Brasil. O alemão saiu, já estará de volta. Está caindo bastante esse horário aqui, não sei o que está acontecendo. Se alguém estiver vendo, está travando bastante, dá um toque aqui para mim, por favor. Já o alemão estará de volta. O Edna, está travando para você, não? Sim ou não? Instantes estaremos de volta com a presença do professor alemão, Senzala Brasil, amigo de longa data. Elton, beleza, Elton? Está travando aí, não? Hoje, com a presença do professor alemão, Senzala Brasil, completando aqui, então, o 25º entrevistado na Capoeira Benguela. Aqui com nós, então, está a Edna, está o Giló. Estamos aqui aguardando a presença do alemão. O alemão acabou de entrar agora. Só solicitando aqui. Alemão, você já está voltando de novo. Eu acho que é uma questão de posicionar melhor aí. Está ouvindo, alemão? Ô, mestre, eu estou ouvindo, mas agora... Espera aí que saiu ao contrário aqui. Eu acho que inverteu a... E agora, como é que eu faço para inverter aqui? Em momentos, estaremos com a presença do professor alemão Senzala Brasil, o nosso 25º entrevistado da Associação de Capoeira Benguela, 41 anos em Santo André. Beleza, Catuca? Beleza? Um abraço. Santo André, Capoeira Benguela. 41 anos entrevistando o professor alemão da Senzala Brasil. Deu uma caidinha para ele lá, mas ele já está reiniciando lá. Associação de Capoeira Benguela, comemorando 41 anos de vida aqui na cidade de Santo André. Hoje, entrevistando o professor alemão da Senzala Brasil, amigo de longa data, conheço o alemão de muitos anos. Alemão, posicionando aí, já vai entrar, hein?
Já foi adicionado aqui. O alemão, o professor alemão da Senzala Brasil, ele é o 25º entrevistado aqui na Associação de Capoeira Benguela, nos seus 41 anos de vida. Nós estávamos falando de sua formatura. Beleza, mestre. Então, eu estava dizendo que tive o privilégio de ter aí a mestra Meire na nossa formatura, o mestre Mildinho, né, o nosso mestre Moacir, junto da mestranda Flávia também, o mestrando Guerreiro, do Guerreiros da Ilha, né, nós treinei muito tempo lá com ele também, toda a equipe dele, o Bob, o professor Bob, né, e tantos outros que ele nos trouxe ali, tem uma galera muito grande, o contramestre alemão também, lá junto do mestre Moacir, uma galera bastante grande lá. Cavuco do Zimbábue, né, já tinha falado também. Já tinha falado. Você se lembra de algum fato que ocorreu na festa? Ou a festa iniciou e terminou tranquila? Tivemos ali um batizado normal, né? Tranquilo, né? Então, o alemão, já passando por essa parte aqui, vamos entrar em desporto aí, tá bom? Você já participou de competição? Interna, externa? Já organizou também? Não organizei. Gosta de participar? Ok, não organizei, mestre, e de competições eu participei pelo Guerreiros da Ilha, ali na escola no Felipe Ricci, no Parque Novo Oratório, por duplas, por jogo, pela beleza de jogo. Foi dessa forma, é diferente das competições que nós temos visto hoje. Mas eu tenho entrado em algumas lives junto da Federação Paulista, a convite do mestre Valdenor, da mestranda Flávia também, de toda a equipe, e a gente está apreciando, vendo hoje que tem modificado muito o que se tinha, né, um tempo atrás, que o pessoal fugia um pouco por causa da violência. Então, está entrando muita parte técnica, eles estão retrabalhando em tudo isso, e a gente vê com muito bons olhos, né? Ô alemão, eu já vou deixar, antes de a gente não se perder aqui, um convite para você, assim que acabar essa pandemia, a gente estiver de volta trabalhando com as nossas arbitragens aqui, para que você venha participar aos sábados, uma vez no mês, aí, de exercícios de arbitragem, né? E falando sobre violência na capoeira ou na luta, não existe violência. O que existe é que, às vezes, os mestres, por falta de experiência, colocam alunos iniciantes para lutar com cobra criada, né? Eu, por exemplo, não coloco um aluno para lutar com menos de 2 anos. Sim. Então, aí eu venho com o iniciante, aí é um pouco... a gente tem que tentar discernir e identificar isso aí para que não aconteça acidente. Sim, porque dependendo do nível da competição, às vezes a pessoa coloca alunos iniciantes e aí acaba dando esse problema aí, que às vezes até de se machucar. Na nossa liga lá, nós temos trabalhando muito o não tocar mais, o toque é só no ombro, é tocar. Sim. É proibido tocar na face, na testa, nas costas, atrás da cabeça, na nuca. Então não vale. O que vale é volume geral do jogo, que é uma movimentação total da capoeira. Sim. O volume do jogo já é uma pontuação que oferece um risco, é uma pontuação próxima. Sim. A deficiência é esses toques aí, né, as quedas. Então é para começar um evento e terminar do mesmo jeito, com todo mundo feliz, né? Sim, a gente vê que está nessa linha. Então, vocês não exercitam no grupo esses trabalhos, não? Até o momento não, mas a mestranda Flávia, ela fez o curso de arbitragem, tem acompanhado constantemente esse trabalho e já conversou comigo da possibilidade da implantação, sim, porque é a tendência, né, futura. Inclusive, nas últimas reuniões, a gente viu o cuidado que a federação está tendo e a beleza da parte técnica, com o cuidado que se tem até com o outro que vai... você aplicou... por exemplo, ali um desequilibrante, então auxiliá-lo a não bater a cabeça, a cair da melhor maneira possível. Então, isso tudo, vindo de cima para baixo,
enaltece a figura, né, da própria federação e da competição em geral, né? Viu, Alemão? A regra em si, isso aí depende muito do nível, né? Vamos supor, se estiver lá lutando King e Mestre Maurão. Aí sim, aí não dá, né? Você está entendendo? Isso aí precisaria de um árbitro muito experiente para tocar essa luta, sem interferir. Sim. Porque ultimamente alguns árbitros, eles atrapalham mais do que ajudam. Na verdade, o árbitro, ele é uma pessoa criada para conduzir a luta dentro das regras, apenas isso, não interferir. E às vezes o cara, uma vontade de aparecer, ele interfere, para a luta, fala, sem muito fundamento. Por isso que é bom, durante os treinamentos de arbitragem, também exercitar a competição entre os árbitros, para eles verem as dificuldades que é de um atleta que luta. Por exemplo, eu estou na capoeira há 45 anos, pode-se dizer que eu estou há 45 anos lutando, porque com 3 meses de treino, eu participei de um torneio interno do mestre Valdenor, então de lá para cá eu nunca mais parei. E eu sou prova dessa sua competitividade, que eu vi tantos troféus e tantas medalhas, tanta conquista. E em 1985, eu já tive em uma revista a nota que você e o mestre Valdenor, né, estavam sendo campeões. Eu não lembro se você era em 85 também, ou foi mais tarde, mas o mestre Valdenor eu já tinha aqui em 85, era campeão em algum nível que eu não recordo agora qual. Legal. Esse troféu aqui, que está aqui, que eu estou ilustrando, é o troféu Berimbau de Ouro, ganho em 83, por ser a academia que maior revelou atletas campeão paulista no estado de São Paulo. Não é um troféu Berimbau de Ouro dado por amigos, que se junta 3, 4 amigos, vamos premiar o fulano, não é isso. Isso aqui foi muito sangue, suor e muita luta. Isso aí é da época que o mestre Gladson ganhava, mestre Brasília, mestre Valdenor, mas ganhava na quadra, na luta. E outra coisa, você participava o ano todo, né? Sim. O ano todo. E vai somando ponto o ano todo para poder chegar a um valor lá que você tem direito a ganhar. No caso aqui, nesse ano de 83, a gente fez 42 pontos contra o segundo colocado que fez 17. Dá para você perceber a lavada que foi, né? Paridade. E o 17 pontos, quem foi, se não me engano, foi o mestre Valdenor. E em terceiro lugar, com 10 ou 12 pontos, o mestre Gladson, se não me engano, não me falha a memória. O Gladson também já de longas datas, né? Trabalha na competição, foi técnico. 4 desse aqui. Legal. O ano que vem eu vou estar reunindo alguns professores e mestres para a gente criar o nosso na cidade de Santo André. O trabalho, competição e trabalhos, né? Eu tenho visto, acompanhado aí, junto da Benguela, né? Você é sempre bem receptivo a muitos mestres, aí o pessoal que já está formado, chega aí, tem aí uma boa guarida, né? E muito bom. O ambiente é muito bom. Ô, Alemão, nessa tua longa vida de capoeira aí, que é bem longa, né? Do Joãozinho até agora, você já se deparou em roda de capoeira, foi obrigado a travar um combate, ou foi atingido por alguma coisa que não esperava, de alguém que você também não esperava? Você teve uma experiência negativa dessa? Não tem muitas amizades. Às vezes acontece um contato ou outro, mas normalmente sem maldade, né? Isso aí acontece. Mas por maldade, muito raro, muito raro. Posso dizer que aconteceu uma coisa ou outra, mas interno, na própria academia, porque toda academia acaba acontecendo, mas logo, logo se dissipava e voltava tudo ao normal. Então, a gente não tem, assim, uma história para contar de degladiação não pesada, né? Então, eu vou te dizer uma coisa com referente a esse assunto, que uma pessoa muito amiga nossa pediu para que eu falasse sobre isso, para ver se a gente consegue debater um pouco sobre isso. O que acontece? Do meu tempo que eu me formei, que eu vou para batizado e já estou batizando, eu mesmo me envolvi em muitos jogos pesado e duro. Sim. Firme.
de machucar ou se machucar, porém, nunca tinha briga. Sim. Hoje em dia, se você der uma queda ou um ameaço de queda, dependendo de quem você vai dar, ele já leva para outro caminho, né? Ele não leva para um caminho que ele precisaria estar mais atento. Você não tem culpa de dar uma queda no cara se ele não está atento. A gente tem visto muito isso, sim, e muita violência, infelizmente. Uma tendência, né, já de um período que deveria ser dissipada. Então, mesmo naquele período lá atrás, onde não existia, era mais técnico, eu não tive tanto contato e não tive problema dessa forma. E hoje também, a gente tem cultivado aí muitas amizades, graças a Deus, e me sinto muito bem em todos os ambientes que eu tenho ido, né? Seja quando a gente está mais próximo, quando não. Esse tempo atrás, não faz um ano, eu fui, inclusive convidei para a live também, eu fui lá em São Paulo, na Zona Norte, do lado da Editora Abril, onde o Mestre Zezé, né, tem a casa do Mestre Zezé, tinha uma galera muito boa, lá fui muito bem recebido, o pessoal conversou à vontade, trocou informação, quem estava lá, quem está sempre nas rodas aí da República estava lá nesse dia também, Mestre Zay, né, e tantos outros ali, mas sempre bem querido por todos, não tenho a reclamar não. Professora, deixa eu fazer meus agradecimentos aqui, começando por você, por estar participando da live, e daqui a pouco o mestre Zé Lima. Então eu quero agradecer a vocês todos, e em especial a todos que estão aqui, no caso, o mestre Canário, o mestre Carioca, o mestre Andrade, Ronaldo, Tadeu Assunção, Mané da Dente de Ouro, mestre Valdelor, mestre Marcial de Jaú, Ricardo de Santos, mestre César Augusto, mestre Giló, Aguinaldo de Osasco, Guina, o mestre Cláudio, o mestre Dário de Osasco, aliás, o mestre Dário da Moca, o Rafael, irmão do mestre Ricardo, o Montanha, o Adilson, aluno meu, formado, Tatu, o Messias, aluno formado do mestre Pelé, lá de Ribeirão Pires, a Simone Estevens, o Antônio, que é aluno meu, formado, um aluno campeão brasileiro, campeão paulista por 6 vezes, Tadeu, aluno formado, o Calango, lá dos Estados Unidos, mestre Gildazo e o mestre Parada, né? E hoje o mestre Alemão, daqui a pouco o mestre Zé Lima. Quero deixar o meu registro de agradecimento por vocês terem participado aqui. Ô Alemão, fala para nós aí como é que fica aí o ritmo, a bateria de vocês aí. Como é que vocês trabalham isso aí no grupo? Nós trabalhamos aí com uma abertura, normalmente, né, numa roda, né, se fazendo aí uma ladainha inicialmente, depois, normalmente, aí poucos jogos aí, Angola, 2 jogos, tal, 3 jogos, e depois a grande maioria no ritmo benguela. No finalzinho, se sobe aí para São Bento Grande de Angola, que é o nosso tradicional, né? E hoje em dia a gente vai adaptando agora o São Bento Grande de Bimba, né? Ô Alemão, fala para mim aí, qual que é a sua maior referência na capoeira, desde quando você começou até os dias de hoje? Pode falar 3 até, se você quiser. Eu mesmo só tenho 2. É uma longa história, né? Nós temos a simpatia por muitos por muitos personagens. Fala a sua maior referência e sai de cima do muro. Vamos lá. São muitos, mestre, mas, por exemplo, cidade aqui de Santo André, a referência para nós, precursor, o mestre Andrade, da onde vem mestre Valdenor, toda a Nova Luanda, que nós vivemos isso, e ela repercute para o mundo todo. Todos vocês da formação, eu tenho essa tríade aí, o mestre Besouro, o mestre Badaná e o mestre Joãozinho, que são ali contemporâneos, né? E tantos outros que a gente foi fazendo amizade nesse tempo todo. Agora, a gente tem contato com o mundo todo hoje em dia. Então, por exemplo, da Colômbia hoje tem convite aí para 2 mestres. Falei agora há pouco com o mestre No da França, também está ocupado, mas está dando aula nesse momento, mas sendo possível entraria. O mestre alemão do mestre Zé da Volks está para lá, mas eu tenho uma grande referência do mestre Zé da Volks, então ele é muito próximo, troca muita informação com a gente fala de igual para igual,
e já disse que teria gosto em estar junto da nossa formatura um dia, né, eventual formatura, estar próximo. Terei muito gosto. Eu vou falar das minhas referências, que eu só tenho 2, que é o meu mestre, o mestre Valdenor, e o mestre Joãozinho. Com relação ao mestre Valdenor, eu já andei para todo lado, eu já fiz curso com todo mundo, está todo mundo precisando fazer curso com o mestre Valdenor. Na área da capoeira, é o maior mestre do estado de São Paulo e no Brasil. E ele tem divulgado bastante. O mestre Valdenor, para você ter uma ideia, ele não precisa mais que 1 ano para fazer um atleta ser campeão. Sim, você já tinha comentado isso outras vezes, a gente sabe pela realidade dele próprio, né? Então, o mestre Alemão, mudando de assunto, fala para nós aí do seu tempo de início até os dias de hoje, qual a sua relação qual a sua percepção com relação à capoeira feminina nesse tempo todo, se ela teve uma evolução, está evoluindo, ou está melhor hoje, ou era melhor no passado. Fique à vontade para falar sobre a área feminina na capoeira. Não há dúvida, no passado nós não tínhamos uma frequência muito grande das mulheres, não, muito pelo contrário, era o mínimo necessário. Lá no mestre Joãozinho, eu não sei o nome da moça, mas a gente chamava de negona na época, né? Então a negona era a única que frequentava lá a academia, e a grande maioria, à noite, tinha muita gente no mestre Joãozinho, todos homens. Então só tinha uma do sexo feminino. Hoje em dia, devido a essa expansão social, da própria conscientização do valor da mulher, né? Saiu para o âmbito do ambiente de trabalho, está de igual a igual com o homem, as leis e tudo mais. Então, tem aumentado o número de forma significativa. Então, a gente estava falando aí dos mestres, né? Eu tenho boas referências de todos os mestres que eu treinei hoje. Então, é lógico que a gente guarda aquela belíssima lembrança do mestre Joãozinho. Mas depois, quando eu treinei no Guerreiros da Ilha também, então o mestre Chumbinho, o mestrando Guerreiro, né, a mestranda Flávia, que eu estou até hoje com ela junto do Senzala Brasil, né, meu grupo Senzala Brasil, mestre Badá, onde eu pisei aí, treinei um pouquinho também, a gente sempre guarda as melhores lembranças da melhor forma possível. Agora, a gente viu nesse período todo, já que nós estamos falando da mulher, a ampliação cada vez mais da inserção da mulher nas academias. Quando eu treinava junto do mestre Badá, nós tínhamos aí aos domingos, na finalização da roda, o samba de roda. Então nós tínhamos as mulheres ali, né, chegando aí num número maior. Mais recentemente, depois, no Guerreiros da Ilha, nós tínhamos também a figura das mulheres também, e chegando adiantada a professoras, né, coisa que a gente não via isso de forma constante antigamente. Agora, eu vou dar uma referência aí para muita gente. Eu não sei, não fiz estatística, mas eu acho que a Academia Benguela, talvez, pelo que eu tenho observado, tenha o maior número de mulheres pela facilidade aí do ambiente familiar, onde nós vemos muitos casais, né, que saem daí. Você vê mestra Meire, né, e mestre Ivo, né, a Vanessa, a Andressa, Alessandra, com o Marcelo, não sei se ele está como professor ainda, ela deve estar como professora, né, e tantos outros casais que a gente tem visto daí. Então, um ambiente familiar, de respeito, é sempre muito bem-vindo. E aí as mulheres vão aderindo cada vez mais, né? Ô, Alemão, eu acho que eu já fiz aqui uns 8 casamentos. Tá vendo? E isso é história, isso é muito bacana. Se conheceu e se casou através da capoeira benguela, assim, né, no ambiente da capoeira benguela. Mestre Badá. Pode falar. Eu sei que você tem mais coisas a me perguntar, mas eu tenho receio por causa do tempo, e eu gostaria de pontuar, se você permitisse, os trabalhos que a gente tem feito nesse período todo junto da capoeira. Eu falo brevemente. Isso, pode fazer, mas antes você vai me responder a última pergunta aqui, porque eu tenho mais umas 40 perguntas aqui e não vai dar, a gente vai precisar de umas 3 lives. Ficarei à disposição. A capoeira contribui
continuar contribuindo na sua vida? Com certeza, mestre. Todo homem ele tem os altos e baixos, né? Assim é a nossa vida. Então, nós enfrentamos momentos muito agradáveis e outros que são de sabores. E aí, através da capoeira, porque a capoeira nos leva a viver em sociedade também, né? E crescer dentre certos valores. Então, o respeito ao outro, porque senão não é capoeira, a própria educação, tudo isso repercute na formação do homem. Fora o restante de belezas que a gente tem, a parte artística, a ludicidade, tantas outras. Então, tudo isso auxilia, forja, né, qualquer homem, qualquer mulher que frequenta um ambiente a longo prazo pela capoeira. Então, se aqui nós estamos, tenha certeza que, dentre outros valores, a capoeira foi um deles que nos tem segurado firme, né, devido a tantas adversidades. Professor Alemão, fique à vontade agora para você falar dos seus livro 1 e 2, né? Seus trabalhos. Você tem 10 minutos. Ok. Tentarei ser breve. Eu vou te avisar. Em relação aos livros, né? Só comentar que eu tenho 2 livros editados aí, na área do direito, né? Sou formado em direito também, então eu tenho na área do direito do trabalho, que é a emenda 45, uma mudança no artigo 114 da Constituição de 88, onde trocou com essa emenda a palavra trabalho pela palavra emprego, então beneficiou muita gente com isso, e a gente fica muito contente que é um trabalho social, os advogados se utilizam disso. E depois eu tenho um outro que é dano moral. O livro do dano moral, dano moral, assédio moral e assédio sexual, eu utilizei do mesmo no primeiro congresso de capoeira escolar, né, do mestre Gladson, lá na USP, Congresso Brasileiro, onde foi levantada uma questão a respeito do apelido na capoeira. Então, muitas vezes, os mestres vão colocando apelidos nos seus alunos, e alguns apelidos, eles podem nem sempre enaltecer a figura do sujeito, mas às vezes depreciar. Isso pode trazer sérias consequências. Então, nós abordamos isso aí, ele me deu essa oportunidade, e isso aí na área do direito. Na área da capoeira, eu tenho um primeiro livro, inclusive, pode dizer. Eu particularmente, sou contra apelidos. Sim, dependendo da instituição de academia, né, acaba sendo contra. Nós temos aí todo um histórico, né, do porquê do apelido na capoeira, do disfarce no passado, da não perseguição policial e tudo mais, mas também muitos acabaram levando à frente e tendo bom senso, muitos mestres, de estarem colocando apelidos. O mestre Macir também não coloca apelido, mestranda Flávia também tem chamado pelo nome. Então, dependendo do apelido, se você já traz e você se sente confortável, é levado à frente, né? Mas muitas academias acabam não colocando apelidos. Então, isso aí depende da tradição, é uma coisa da escola, da academia, a gente vê dessa forma, né? Mas, como tem um grande número, então tinha o porquê lá da gente fazer o comentário, fazer a palestra lá, né? Bom, e depois tudo bem? E depois, na capoeira, nós temos, então, tem o primeiro livro, que, na verdade, eu não soltei para a editora, mas conta toda a história na capoeira. A qualquer momento a gente pode estar soltando, mas algumas pessoas já o leram, né? E o segundo livro, que é o que você tem, que é o Cronologia da Capoeira, esse livro ainda existe alguns exemplares, está para se esgotar, e eu estou fazendo o terceiro. Então, o terceiro eu tenho histórico, por exemplo, da evolução dos instrumentos, os nomes. Por exemplo, o berimbau assumiu mais de 100 nomes. Então, tem algumas curiosidades aqui que, com certeza, levam uma live para a gente poder falar. Tem um documento aqui de 9 folhas, que é incorporado no livro, né, na parte do berimbau, que é só a respeito de pesquisa de nomes de berimbau nos países, como ele é utilizado e assim por diante. E aí, nesse livro, não vai ter só essa parte do berimbau, tem a parte de golpes da capoeira que nós estamos pesquisando e outros assuntos também. Então, no momento oportuno, a gente vem, divulga e fala. Mas eu vou falar dos trabalhos, senão não dá tempo. Nós tivemos aí
participando do Festival do Guerreiros da Ilha, ajudando na organização. Então lá eu falei sobre Mestre Bimba, Mestre Pastinha. Depois, no próprio Guerreiros da Ilha também, nós fizemos uma oficina que está no nosso Facebook, num Dia das Crianças, montando em uma única tarde 100 berimbaus para as crianças. Foram berimbaus com material que não necessariamente é o do berimbau convencional. Então, como cabaça, nós utilizamos garrafa PET, como a verga, nós utilizamos o cano de 3/4 d'água. A gente sabe que não é o ideal, que ele vai, na verdade, não voltar, né, uma vez envergado. Mas, como era um Dia das Crianças, muitos deles nem seguiriam a capoeira, ficou muito bonito. Eles trouxeram fitas, eles enfeitaram, e nós conseguimos fazer isso com a ajuda dos colegas lá, né? Então, isso aí ficou registrado. Depois, eu tive um problema de hérnia inguinal, fiz a cirurgia, estava dando aula e precisava armar os berimbaus. Então, eu consegui uma maneira de armar o berimbau sentado. Essa foi a primeira, a gente fala máquina, né? A primeira maneira de armar o berimbau através de uma forma mecânica, utilizando simplesmente as mãos, os membros superiores, e arma direitinho. Então, foi o primeiro invento, essa maquininha de berimbau. Depois, sob a orientação lá na época do mestrando Guerreiro e mestranda Flávia, nós deveríamos exercer algum trabalho na capoeira. Eu montei o Mukongos de Angola como uma das subpáginas do meu Facebook, que agregou muita coisa e até hoje tem material de muitas academias, de muitos mestres. Participação do congresso escolar do mestre Gladson, falando a respeito do apelido, eu já comentei, né? O primeiro armador de berimbau mecânico eu já comentei, o primeiro, é portátil e consta no YouTube. Depois eu fiz o livro de capoeira, né? Então esse primeiro que não foi publicado, Vida, lado a lado com a capoeira, né? Depois o segundo, Cronologia da Capoeira, eu falei. Eu tenho 2 DVDs. O primeiro DVD, os dois de aproximadamente 50 minutos. O primeiro, a grande maioria são imagens de visitas, de batizados, de localidades, de estar junto com mestres aí diversos, mas nós temos ainda uma parte de vídeo, mas prepondera as imagens. Depois eu tenho o segundo DVD, que são praticamente apenas imagens. Então, festas, festivais, batizados, juntei muita coisa ali. Esse é o segundo DVD. Depois eu montei, né, aqui em casa, para o próprio treino, Casuá Mukongos de Angola, que se vê dentro do YouTube, que é chamado Cronologia da Capoeira. Então, entrou no YouTube, escreveu Cronologia da Capoeira, aí vê o nosso casuazinho aqui, Mukongos de Angola, porque nesse período de pandemia, principalmente, não dá, a gente está isolado, não dá para se deslocar, então, até o Senzala Brasil, então, treinamos por aqui. Depois, eu fiz o primeiro armador de berimbau elétrico também, eu tinha feito o primeiro mecânico, eu fiz o primeiro elétrico também, está filmado, está dentro do YouTube, no Cronologia da Capoeira. E aí, eu tenho um padrinho que eu convidei para a live também, e não é qualquer um, formado diretamente do mestre Bimba, o mestre Geni me ligou dizendo que viu o meu invento, me parabenizando e dizendo, eu tentei dizer para ele, não, isso aí é para quem tem muitas vezes deficiência de armar o berimbau, porque muitos mestres dizem, não, eu prefiro a maneira tradicional. Eu expliquei, é para quem tem dificuldade. Ele falou, não, meu amigo, não é para quem tem dificuldade, não. Num grande evento, quando a gente necessita armar um número significativo de berimbaus, vai ajudar muito. E a partir daí, você armou, depois dá na mão de quem sabe, a pessoa afina. Fiquei muito feliz com isso. Então, nós tivemos esse armador de berimbau. Aí tem um que eu não inventei. Eu fiz também o berimbau, o armador de berimbau fixo, para quem não pode utilizar uma das mãos. A arma que é uma beleza, também está filmado, está lá nesse YouTube. Aí eu estou aperfeiçoando para trazer mais facilidades. Então esse eu não inventei, mas eu pretendo aí estar aperfeiçoando. Depois nós estamos fazendo aqui a mesa de berimbaus. É uma mesa que contém, pode dizer. Agora esse armador de berimbau que você fez, o segundo, o elétrico, é muito importante para pessoas deficientes.
Também, com certeza. Muito oportuno isso aí. Com certeza, e não só os deficientes, né? Como o próprio mestre Geni disse, para uma necessidade de grande número de berimbau serem armados, de repente, num evento, você pode deixar pré-programado um aluno, tá montando, você chega e dá o toque final neles, né? Então, mão na roda, porque nesses dias de evento você fica com a cabeça a mil. Se não tiver um pessoal legal escalonado aí, já viu, né? Então, a mesa de berimbaus consiste em 7 berimbaus, vai ser acompanhada pelo mestre Zelão do Berimbau lá no Rio de Janeiro, e a gente vai tentar afinar e buscar uma maneira de se utilizar da mesma. Por enquanto, dá para tocar só na corda solta, mas vou procurar uma maneira mecânica de fazer com que essas cordas fiquem presas também. O terceiro livro eu já disse que estava fazendo. Eu fui convidado pelo mestre Shaolin nesse ano para poder ser um árbitro no primeiro campeonato, o mestre Shaolin lá de Belo Horizonte, primeiro campeonato de capoeira online, onde foi avaliado movimentação e também toques. Então foi um privilégio muito grande, porque eu fiquei com muitos mestres aí do Brasil, acho que de professor tinha eu e talvez um outro. Então foi um privilégio muito grande, pessoas de estados distintos. Ele mandou inclusive um certificado para nós, que eu vou guardar, que eu já estou guardando com carinho junto dos outros, né? Também fazendo o primeiro armador de berimbau eletrônico, eu fiz o elétrico. O elétrico, você tem que ficar atento para a verga não se armar demais, então você tem que manualmente mandar parar. O eletrônico você não vai precisar disso, vai ser tudo automático. As minhas aulas de capoeira se dão no César da Vila Linda, né, no Senzala Brasil, uma das unidades do César da Vila Linda. Essa turma, a mestranda Flávia já deixou, falou, está sob sua responsabilidade, já 2 semestres, né, que vem dessa forma também, e a gente faz com muito prazer, com muito carinho. A gente tem aí uma diversidade de outras contribuições na capoeira, eu vou tentar dizer, né? Então, por exemplo, homenagens de honra ao mérito, eu tive esse ano uma pela felicitação do convite do mestre Pelé, mestre Zé da Vox, aqui nos 7 cidades, onde os mestres precursores da capoeira do ABCDM estiveram lá na sua grande maioria. E a gente, pequenininho assim, fui convidado, estava lá dentre eles, ganhei o meu certificado, guardo com muito carinho, foi uma belíssima homenagem. Pois não? Alemão, professor Alemão, infelizmente tudo que é bom dura pouco, a gente vai marcar uma segunda para a gente fazer, até porque a gente perdeu um pouco aí, né? Deve ter perdido, somando os 2 tempos, uns 4 minutos, 5 minutos. Vou ficar Porém, eu quero que você encerre desejando aqui para nós uma mensagem aos 41 anos da Associação de Capoeira Benguela e desde já te agradecendo pela presença, por você ter aceitado a participar da nossa live de amizade. Não é nada profissional, é só um bate-papo mesmo, para que fique registrado o mestre Alemão. Eu fico muito agradecido aí pela consideração, pelo convite, né? Não só esse convite. Para você ter noção, eu tenho aqui uma das folhinhas, que os contatos que eu tive na vida com o mestre Badá. E não são poucos, mas não deu tempo de falar, vou ter que falar num outro momento. Inclusive, a sementinha de cabaça, quando você plantou e me deixou acompanhar o crescimento, é uma delas. Você tem que ver que bacana. Então, a gente fica muito feliz por isso. Também fui convidado para as 2 últimas festas, né? Que bacana, hein? As 2 últimas festas aí, da Capoeira Benguela, de 40 anos, 41 anos. Então, com muito carinho, a gente deseja, né? Muitas felicidades, já falei do ambiente familiar, do bom trabalho que você tem feito, da nossa relação a longo prazo, né? Do contato que eu tive, treinando um pouco com você também. A qualquer momento vai cair, viu? Se cair, um beijo. Okay. Agradeço a todos também que estiveram presentes aí e do fundo do coração, tudo de bom a todos vocês. Muito obrigado. Também. Valeu, mestre. Fique à vontade. Mestre Alemão, muito obrigado mesmo, é de coração. Vai cair, já está avisando aqui, falta 20 segundos. Tá bom? Um abraço.
dizer para você, passar toda essa fase da corrida, nós estaremos de volta. Legal, ficarei à disposição. Cuidado com a pandemia, gente, respeita por enquanto. Isso, usa máscara, lava as mãos. É isso.